Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Bernardo E eu sou Rafael Victor. e nós fazemos o canal Paixão pelo esporte. de pai. Para filho. Chegou a hora, é aí, Rafael, e aí, ansiedade a mil? Estamos voltando aí depois de 3 anos naquela segunda divisão que eu não quero nem pensar. Estamos de volta para o nosso lugar elite do futebol brasileiro, que é a Série A. E hoje a gente já tem uma missão dificílima, que é encarar o São Paulo lá no Morumbi. É verdade, e nesse vídeo de hoje a gente vai fazer um resumo aí das primeiras rodadas, das 5 primeiras rodadas que o Sport tem, praticamente um campeonato paulista, e a gente vai decifrar um pouquinho desses grandes desafios que o Sport tem pela frente nessa volta aí da Série B para a Série A. Espero que a gente não volte nunca mais, ou pelo menos nem tão cedo, para a Série B. Pelo menos 20 anos aí. Exatamente. Eu que na minha infância, na minha adolescência, passei o tempo todo vendo o Sport na Série A. Eu me lembro que na década de 90, eu praticamente não tinha memória. Em 1990 o Sport saiu da Série B para a Série A, foi campeão brasileiro da Série B. E de 91 até 2001 o Sport permaneceu na Série A, ininterruptamente, 11 anos aí, fazendo ótimas campanhas. Eu me lembro muito bem da campanha de 1994, que o Sport revelou algumas joias, que eram os meninos da ilha, né? Tinha Chiquinho, Juninho Pernambucano, Zinho, Leonardo, Zinho já mais veterano, mas Leonardo, Sandro, Adriano, zagueiro. 96 a gente fez também uma boa competição. 98 um timaço com Jackson, Nildo, Leonardo. O Sport foi para as quartas de final, era playoff. Terminamos em quinto geral no campeonato da Série A. 99 lá lanterna, mas a gente tinha uma média de pontuação e se salvou por conta de 98. E no ano de 2000, que foi o Sport mágico, talvez o melhor time do Sport que eu vi jogar. A gente terminou a primeira fase da Copa João Avelange, que fizeram uma virada de mesa, um tapetão, para salvar o Fluminense. Nessa época o Fluminense bateu na Série C em 1999 com o Náutico e com o Bahia. Não conseguiu subir e, como é que se diz, fizeram uma virada de mesa para o Fluminense disputar a Série A em 2000. Aumentou o número de times, teve um cruzamento da Série A, B e C, campeão da Série C com alguns da Série B e outros da Série A. Fizemos oitavas de final, quartas de final. Teve pré-oitavas, oitavas e quartas de final. O Sport foi a segunda melhor campanha da primeira fase na Série A, Copa João Avelange, e terminou sendo eliminado nas quartas de final para o Grêmio de Ronaldinho Gaúcho. Perdemos lá o primeiro jogo de 2-1, empatamos aqui 1-1 na Ilha do Retiro, graças ao nosso saudoso Paulo César de Oliveira, um dos piores árbitros do futebol brasileiro, que recebeu como prêmio ser comentarista da Rede Globo. Um dos caras que mais assaltou o esporte em toda a carreira. Aquele cara, eu não vi ele apitar, não alcancei, né? Mas o irmão dele, meu amigo, é ele o irmão Paulo dele. César e Luiz Flávio de Oliveira. Enfim, fazendo o resumão, o Sport também, em 2001, o Sport foi rebaixado. 2002, 2003, 2004, 2005 na Série B. 2006 voltou da Série B para a Série A. Aí passamos 2007, 2008, 2009, rebaixado novamente. Voltamos em 2011 para a Série A, disputou em 2012, rebaixado novamente. Subiu em 2013, é sempre assim, caindo, subindo, caindo, subindo. 2014 ficou, 2014, 2015 naquele ano mágico com Diego Souza, Marlone, André e companhia. Colocado. Sexto lugar geral, fomos roubados demais naquela Série A. Se a gente for citar os jogos aqui, a gente passa meia hora falando no vídeo. E aí, 2015 fizemos o sexto lugar. Se tivesse vaga na Libertadores, a gente estaria classificado direto, mas não tinha, só classificava os primeiros 4 colocados e não existia pré-Libertadores na época. 2016, 2017, briga pelo rebaixamento, contra o rebaixamento, escapamos.
E 2018 fomos rebaixados por 1 ponto. 2019 disputamos a B novamente, subimos, fizemos 2020 e 2021 rebaixado novamente. E agora voltamos depois de 3 anos árduos na Série B e espero que com um planejamento financeiro, hoje o Sport é um clube equilibrado financeiramente e eu acho que o maior reforço, tem muito torcedor que fala de reforços, contratações, jogadores, peças, etc e tal. Para mim, o maior reforço do Sport é manter o salário em dia até o final do ano. Porque o atleta profissional, por mais que ele jogue num time de elite, em um time que pague bem a ele, o atleta profissional ele tem o direito de receber salário em dia. E ele tem uma família muito grande, amigos e pessoas próximas para sustentar. Então, quando o jogador está com o salário em dia, ele tem, no mínimo, a tranquilidade de poder trabalhar e manter o futebol jogado com equilíbrio, com qualidade e faz com que nosso time, o Sport, não sofra tanto na Série A, porque a gente sabe que vai ser uma dureza. Fiz esse resumão aí da história recente do Sport para dizer que eu, aos 40 anos, estou numa expectativa maravilhosa e para mim vai ser uma emoção muito grande poder fazer meu filho voltar a ir para campo. Foi para a Série B, Copa do Brasil, enfrentou alguns clubes de tradição, mas dessa vez vai ser a primeira Série A dele, frequentando os jogos. Já vi o Sport ser campeão, mas assim, é uma emoção um pouco diferente e ele conseguiu resgatar de mim essa paixão que é torcer pelo Sport. Eu estava um pouco mais distante, mas ele conseguiu fazer esse resgate. E ele está numa expectativa muito grande. Eu quero ouvir dele agora, Rafael Victor. Fala aí da tua expectativa para essa Série A, para os jogos cascudos que a gente vai ter a partir de agora. Vamos lá. Uma expectativa boa, mais de nervosismo, né? Porque, pelo amor de Deus. Hoje eu estou um pouco mais confiante. Eu fiquei pensando, meu irmão, se o Sport em 2023, com aquele elenco, conseguiu ganhar de São Paulo no Morumbi, a gente também pode conseguir ganhar hoje. Mas a gente sabe que é um jogo difícil. É um jogo que a gente vai enfrentar o São Paulo e sua torcida. O São Paulo que joga Libertadores. Talvez o jogo mais difícil até o momento da temporada para o Sport, né? Mas para a Série A tô com uma expectativa boa. Para mim, escapar do rebaixamento já é uma glória. Tô com uma expectativa ali para uma Sula, pré-Libertadores. Pois é isso mesmo. Talvez não, você falou que talvez fosse o adversário mais difícil, vai ser o adversário mais difícil. Por mais que o São Paulo hoje esteja enfrentando uma crise interna de salários atrasados, aquilo que eu falei agora há pouco tempo, mas o time de São Paulo tem muita qualidade. A gente tem o Caleri, tem Luciano, tem Luiz Gustavo, Arboleda, jogadores qualificados. Eu tenho o Oscar, jogadores de Copa do Mundo, o Lucas Moura, jogador campeoníssimo, jogador de Champions League, decisivo nas semifinais da Champions League pelo Tottenham. E assim, é um adversário muito enjoado, principalmente pelo histórico do Sport lá em São Paulo. A primeira vez que o Sport conseguiu, a primeira e única vez que o Sport conseguiu uma vitória contra o São Paulo no Morumbi ou em território paulista, foi em 2023 pela Copa do Brasil. A gente foi aqui para o Sport São Paulo na ilha, o Sport perdeu de 2-0. Estava um jogo bem equilibrado, bem organizado, mas Fabinho foi expulso. Perdemos o jogo de 2-0 e o Sport tinha uma missão praticamente impossível. Nunca tinha ganho do São Paulo. Alguns jogos lá só tinham 4 empates, o resto tudo de derrota. E a gente foi para lá e fez uma virada histórica de 3-1, com Sabino fazendo 2 gols. Hoje Sabino defende o São Paulo. E espero que não tenha lei do ex. Vai ter lei do ex com o Pablo, né? Pablo vai fazer um golzinho hoje para alegrar a torcida rubro-negra. Mas enfim, é uma missão muito difícil. E puxando para essa linha de raciocínio da dificuldade da Série A, a gente tem uma sequência. Eu vou resumir aqui os 5 primeiros jogos e assim, durante a semana a gente vai estar gravando mais vídeos falando sobre a Série A. Vamos fazer um resumão da Série A durante essa semana. Mas para começar, a gente tem hoje, sábado, o São Paulo, fora de casa. Próximo domingo, o Sport terá o Palmeiras na Ilha do Retiro, 18h30.
Depois o Sport viaja no próximo sábado, de hoje a 15 dias, pega o Vasco da Gama em São Januário. Depois volta para Recife, pega o Red Bull Bragantino na quarta-feira, na Ilha do Retiro. Talvez dos adversários, digamos assim, o mais palpável para o Sport vencer. Exato. E na quinta rodada, em São Paulo, pega quem? Corinthians, no outro sábado. Nada mais, nada menos que o atual campeão paulista, Exato. Corinthians, de Depay, na Arena, Neoquímica Arena, o Corinthians. Essa é a sequência do Sport nas 5 primeiras rodadas. 4 times de São Paulo e um time do Rio. É uma sequência extremamente difícil. O Sport precisa fazer uma pontuação aí. É um time que está voltando à Série A, tem um investimento grande, mas a expectativa da torcida ainda é de muita cobrança, porque o time foi desmontado do ano passado para esse. 15 jogadores saíram e 15 jogadores chegaram de diversas localizações do mundo inteiro, com características, culturas, conceitos futebolísticos diferentes. Então a torcida não está tendo paciência, principalmente porque a gente está tendo diversos jogos, diversos resultados negativos. Exato. Mas a gente está vivo em quase todas as competições. Apesar de uma eliminação precoce na Copa do Brasil contra o Operário de Várzea Grande, a gente na primeira fase, mas a gente está vivo, classificado para as quartas de final da Copa do Nordeste, o jogo único das quartas de final na Ilha do Retiro, tem a vantagem de jogar em casa. A gente está a um empate desta quarta-feira se sagrar tricampeão pernambucano contra o Retrô, jogando na Ilha do Retiro, e está começando a Série A. Eu costumo dizer, Rafa, que eu prefiro que o Sport entre com essa expectativa, que a imprensa do eixo sul-sudeste diga que o Sport vai ser rebaixado, que a torcida ache que, porque não vai fazer, com desconfiança, e chegar durante o campeonato o time surpreender. Porque eu digo a você, porque eu tive muitas experiências do time fazer um excelente campeonato pernambucano, estar bem na Copa do Brasil, fazer uma excelente Copa do Nordeste, chegar no campeonato brasileiro que gerava uma expectativa, frustrar a torcida. E um exemplo é 2015, que o Sport não ganhou a Copa do Nordeste, foi eliminado nas semifinais da Copa do Nordeste, Isso. Foi eliminado nas semifinais do Pernambucano para o Salgueiro, entendeu? Em 2 jogos, perdeu lá em Salgueiro 2-0 e ganhou na Arena em 1-0. E o que aconteceu na Série A? A gente acabou indo para a 6ª colocação, liderou a competição por diversas rodadas, e se não fosse a ajuda pelo lado contrário, o apito amigo da arbitragem, a gente teria terminado pelo menos no G4, de toda a certeza. A gente foi prejudicado contra o Flamengo lá, deram não sei quantos minutos de acréscimo, expulsaram um jogador nosso, estávamos ganhando 2-0, o Flamengo empatou. Deram 10 minutos de acréscimo, o Daronco contra o Atlético do Paraná lá, contra o Avaí lá, contra o Corinthians lá, um pênalti inexistente, contra o Flamengo aqui, expulsaram um jogador nosso, enfim. Se a gente for pontuar, o quanto a gente foi prejudicado naquele ano de 2015. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso eu confio muito no trabalho da diretoria. A diretoria tem feito um trabalho de recuperação financeira espetacular. Exato. A torcida do Sport não tinha expectativa desse investimento todo e conseguiu o trabalho da diretoria com o presidente Yuri fazer esse tipo de investimento. Então é fundamental o torcedor confiar no processo. Exato. A gente tem que entender que foi desmontado um grupo de 30 jogadores para metade e foi remontado com outros novos jogadores. A gente teve jogadores chegando aí no meados de fevereiro. Duqueiroz não pôde jogar estadual, Arthur Souza não pôde jogar estadual, Rivera e Sérgio Oliveira foram inscritos no último dia do estadual. São caras que praticamente chegaram tem um mês. Então a torcida precisa ter esse entendimento. Chegou o momento da gente, torcedor, apoiar. Existem divergências com relação à escalação. Pepa poderia utilizar alguém, poderia utilizar outro jogador, poderia fazer tal substituição, poderia. Mas eu vejo muito uma unidade entre diretoria, treinador, comissão técnica e jogadores. Salário está em dia. Então, cabe a nós, torcedores do esporte, apoiar. Apoiar na final do Campeonato Pernambucano, apoiar hoje, emanando energia positiva para os jogadores nas redes sociais. Exato. É isso que a gente pode fazer.
E apoiando na Ilha do Retiro no próximo jogo e primeiro jogo da gente na ilha, que é contra o Palmeiras, lotando a Ilha do Retiro e gritando do primeiro ao último minuto. Não é isso, Rafael? Exatamente, porque nesse momento os jogadores precisam do apoio da torcida. Exatamente, porque a gente vai criticar, a gente tem preferência por tal jogador, mas a gente também não pode abandonar os jogadores que estão mal na temporada. Exatamente. Então é importante que a gente entenda que existe um trabalho sério sendo feito e que este trabalho sério ele precisa de tempo para ser maturado. Então a gente está com 3 meses de temporada. O Sport voltou da intertemporada, o Sub-20 jogou os 3 primeiros jogos do Pernambucano, o Sport voltou dia 21 de março. 21 de janeiro, perdão. A gente hoje estamos hoje no dia 29 de março. Ou seja, 2 meses de trabalho e o Sport já teve 21 jogos na temporada. O calendário é cruel. Não dá tempo de treinar. É jogo, viagem, jogo. Jogo, viagem, jogo. Enfim. E com relação à expectativa para o jogo de hoje, é um jogo extremamente difícil, que a gente tem que vencer a torcida adversária. Mais de 30 mil ingressos já tinham sido vendidos. O São Paulo vai jogar sem as 2 principais peças do time, que é Oscar e Lucas Moura, que estão se recuperando de lesão. Como eles têm jogo quarta-feira na Libertadores, eles serão poupados. Mas tem Luciano, que é um carrasco do Sport. Mas hoje, Figa, ele não vai fazer gol não no Sport não. Se Deus quiser. Nem ele, nem Caleri. E o São Paulo vem com algumas mesclas, né, por conta do jogo da Libertadores, da estreia da Libertadores. E o Sport vai com o que tem de melhor. Aí talvez o único desfalque aí que pudesse ser titular seria Atêncio, né? Exatamente. Só que o Sport está sem 4 jogadores aí que fazem parte desse rodízio aí, dessa mescla. Atêncio, meio campista, Tite Ortiz, meio campista, Dalbert, lateral esquerdo, e Gonçalo Paciência, o centroavante, que vem revezando aí com o Pablo. E aí, qual a tua expectativa de escalação? Fala aí pra nós aí tua expectativa de escalação. Fala um pouquinho, eu falo demais, rapaz. Tô com a expectativa boa, assim, pra escalação. E a gente hoje tem que ir com o que a gente tem de melhor. Porque é o jogo mais difícil da gente na temporada. Eu iria com Kaique França, João Silva e Chico ou Lucas Cunha. Na lateral esquerda, Igor Cariús. Na lateral direita, Hereda. Aí eu iria aí com Rivera, Sérgio Oliveira, Domingues e Lucas Lima. Ou então Duqueiroz ali no lugar de Domingues. E ali na frente eu iria com Pablo e Leni Lobato. Ou Barleta. Joia. Seria redundância de eu falar exatamente a minha escalação. As dúvidas seriam aí. Domingues ou Duqueiroz também no meio de campo, na nossa opinião, né? Exato. E Barleta ou Leni Lobato ao lado de Pablo ali, formando a dupla de ataque. Eu acho que o Sport precisaria ir hoje com 2 volantes mais de contenção, o Rivera e o Domingues ficando um pouco mais preso para poder o Sérgio Oliveira sair um pouco mais com o Lucas Lima para o jogo. Exato. Ou então o Duqueiroz no lugar do Domingues. E aí a gente tem Barleta para o segundo tempo, o Leni Lobato para o segundo tempo, e um dos 2 titulares, e o Pablo. A defesa para mim também é o que a gente tem de melhor, essa daí. Exato. E a expectativa hoje está boa, vamos torcer, eu quero acreditar que o Sport vai ganhar hoje, surpreender o Brasil inteiro e surpreender a parte da torcida e acabar com o negativismo. Esse negócio de antes de começar o campeonato o Sport está rebaixado. Não pode ter. Vamos embora, vamos lá, vamos apoiar. Torcedor do Sport não desiste jamais. Exatamente, para quem passou 3 anos na Série B e tá aí, vamos embora para cima. E eu vou gravar aqui uma fala e podem me cobrar no final da temporada. O Sport este ano não é rebaixado. Podem ficar tranquilos, torcedores rubro-negros. O Sport vai fazer uma boa campanha, no mínimo sul-americana. No final do ano podem me cobrar. Vamos pra cima. E aí vocês já sabem, né? Dá essa moral pra nós aqui, pra gente chegar nos 100 inscritos. Se inscreva no canal Paixão pelo Esporte. Ative os sininhos das notificações. E o nosso Instagram, qual é? Segue nosso Instagram lá, Paixão pelo Esporte 87. Se ligando que após o jogo, toda rodada, após os jogos,
que seja um horário tranquilo, a gente faz lá no Instagram aquela livezinha, futebol e resenha. Mais tarde tem uma cervejinha sem álcool, um guaranazinho, muito futebol e muita resenha, independente do resultado. Vamos pra cima e pelo esporte! Tudo!